A sala estava silenciosa. Apenas o som dos equipamentos médicos preenchia o ambiente quando o paciente entrou visivelmente desconfortável, carregando nas costas uma protuberância que chamava a atenção de todos que o viam. Tratava-se de uma bolha gigantesca, uma formação que cresceu ao longo do tempo até atingir proporções impressionantes, incomodando não apenas fisicamente, mas também psicologicamente, pois ele já não conseguia realizar movimentos simples sem sentir dor ou constrangimento. O médico, acostumado a lidar com diferentes situações, parou por alguns segundos apenas para analisar com calma antes de iniciar o procedimento, entendendo que aquela intervenção seria delicada e exigiria precisão. Enfermeiros ao redor preparavam os instrumentos enquanto o paciente, deitado de bruços, respirava fundo tentando controlar a ansiedade. Quando a primeira incisão foi feita, todos prenderam a respiração. Lentamente, a pele se abriu e a pressão interna da bolha começou a liberar um líquido espesso, causando surpresa até mesmo entre os profissionais mais experientes. A quantidade que saía parecia interminável, preenchendo recipientes rapidamente e provocando expressões de espanto na equipe, que, apesar de treinada, não conseguia esconder o choque diante daquilo. O médico, com calma absoluta, continuava drenando, assegurando que tudo fosse retirado de forma segura, sem deixar resíduos que pudessem causar infecções. O paciente, aliviado, relatava já sentir menos pressão, como se estivesse se libertando de um peso que carregava há meses. O procedimento prosseguiu com cuidados meticulosos, cada movimento sendo acompanhado de perto pelos olhares atentos da equipe, que sabia que aquele momento ficaria marcado na memória de todos. Quando a bolha finalmente foi esvaziada, o que restou no campo de visão deixou a sala em choque. Uma cavidade profunda, revelando o impacto que aquela formação teve no corpo. Era uma mistura de alívio e assombro, um daqueles casos que dificilmente se esquece. A história começou quando um paciente decidiu procurar ajuda médica depois de anos convivendo com uma estranha bolha que crescia lentamente em suas costas. No início parecia algo pequeno e inofensivo, mas com o tempo foi se transformando em um verdadeiro peso que atrapalhava sua rotina, seus movimentos e até mesmo sua vida social. O dia do procedimento chegou e o clima era de expectativa no consultório. Enfermeiros preparavam a mesa, os instrumentos reluziam sob a luz forte e o médico, experiente, estudava cada detalhe antes de iniciar. O paciente, nervoso, tentava disfarçar a apreensão com pequenas piadas, mas a ansiedade era visível em seus olhos. Quando o bisturi tocou a pele, todos se inclinaram um pouco mais, atentos ao que iria acontecer. A pressão dentro daquela bolha era tamanha que o líquido armazenado começou a sair com força, em quantidade que parecia não ter fim. O choque foi imediato. A substância era densa, volumosa, e a cada segundo preenchia bandejas e compressas que rapidamente eram trocadas pelos enfermeiros. Ninguém imaginava que pudesse haver tanto acumulado ali dentro. O médico, com calma impressionante, conduzia cada etapa, sem se deixar levar pela surpresa, focado apenas em garantir a segurança do paciente. O paciente, por sua vez, começava a sentir um alívio indescritível, como se seu corpo finalmente estivesse sendo liberado de um fardo que carregava silenciosamente. A cena impactava não só pela quantidade de material expelido, mas também pela sensação de que aquele corpo estava finalmente retomando o equilíbrio. Quando o esvaziamento terminou, o aspecto interno deixou todos perplexos. A profundidade da cavidade revelava anos de acúmulo e descuido, agora corrigidos em uma única intervenção. O choque misturava-se ao alívio coletivo, e todos sabiam que estavam diante de um caso que entraria para a memória como um dos mais impressionantes. Era um caso que, à primeira vista, já impressionava. O paciente chegou ao hospital com uma enorme bolha em suas costas, chamando atenção pelo tamanho descomunal e pela forma como parecia tensa, pronta para explodir a qualquer momento. O médico, ao observar, sabia que o procedimento não seria simples, e por isso organizou tudo com cautela, chamando uma equipe completa para acompanhar. A sala foi preparada, os instrumentos esterilizados, e todos aguardavam com expectativa o início. O paciente, deitado, fechava os olhos como quem queria pular diretamente para o momento do alívio. Quando a primeira incisão foi realizada, um silêncio profundo tomou conta da sala. E então aconteceu. A pressão interna foi liberada de uma vez e uma quantidade absurda de líquido começou a sair, espirrando com intensidade. Enfermeiros correram para trocar compressas, bandejas eram rapidamente substituídas e o choque se estampava nos rostos de todos. Era algo fora do comum, que até mesmo os mais experientes não esperavam presenciar. O médico mantinha a calma, com movimentos firmes e calculados, drenando tudo até o
último resquício, explicando em voz baixa cada passo para tranquilizar a equipe e o paciente. A cada minuto, parecia que mais conteúdo surgia, como se não tivesse fim. O paciente, aliviado, soltava pequenos suspiros, comentando que já sentia o corpo mais leve. Quando finalmente a bolha foi esvaziada, a cena que se revelou deixou todos impressionados. Uma cavidade profunda, revelando a dimensão do problema escondido sob a pele. O choque foi inevitável, mas junto dele veio a sensação de vitória, de que algo que parecia impossível havia sido resolvido com precisão e coragem. O paciente chegou ao consultório com passos lentos, visivelmente incomodado pelo peso que carregava em suas costas havia meses. A bolha, que no início não passava de um pequeno inchaço, havia se transformado em algo descomunal, alterando até mesmo sua postura. O médico experiente pediu que ele se deitasse e, ao examinar mais de perto, percebeu o quanto a pele estava tensionada, esticada ao máximo como se prestes a se romper. O clima ficou denso na sala. Todos entendiam que aquele seria um procedimento marcante. Quando a primeira incisão foi feita, um jato de líquido espesso escapou com tanta pressão que surpreendeu até os mais acostumados com situações extremas. Enfermeiros correram para conter. Bandejas começaram a se encher rapidamente, e cada troca de compressa revelava mais material saindo em ritmo impressionante. O cheiro, a textura e a quantidade deixavam claro que aquilo se acumulava há muito tempo, e agora finalmente encontrava saída. O médico concentrado não se abalava, mas seus olhos firmes demonstravam a seriedade do caso. O paciente deitado soltava um suspiro profundo a cada momento, dizendo que sentia como se alguém estivesse tirando um peso invisível de dentro dele. O esvaziamento parecia não ter fim, como se o corpo estivesse expurgando anos de sofrimento acumulado. A cada minuto, a sala mergulhava ainda mais no choque e na incredulidade. E quando finalmente a bolha se desfez, o que restou foi um vazio profundo na pele, uma cavidade que impressionava por sua dimensão. O choque foi geral, a visão impactava e deixava todos em silêncio por alguns segundos, até que a equipe retomou os movimentos, ciente de que haviam presenciado algo raro. Era como se todos estivessem aguardando por um espetáculo inesperado, mas ninguém podia prever o que aconteceria de fato. O paciente entrou cabisbaixo, mas aliviado por finalmente procurar ajuda para aquela enorme bolha em suas costas. O médico olhou com seriedade, pedindo que ele se posicionasse na maca. A pele estava tão esticada que parecia uma bexiga prestes a explodir, e bastava um toque para sentir a pressão absurda acumulada ali dentro. O ambiente foi tomado por um silêncio nervoso quando o bisturi fez a primeira abertura. O líquido começou a sair imediatamente, em quantidade que surpreendia até os profissionais mais experientes. Era como se uma represa tivesse sido rompida. A cada segundo, bandejas eram substituídas, compressas trocadas, e todos tentavam acompanhar a velocidade com que o material era expelido. O choque estava estampado nos olhares, mas ninguém podia parar. O médico, com movimentos firmes, guiava o processo, drenando cuidadosamente para evitar complicações. O paciente, apesar da situação, começou a rir de nervoso, dizendo que sentia como se estivesse murchando por dentro. Tamanha era a diferença que percebia. O clima se alternava entre tensão e incredulidade, porque a cena era realmente impressionante. Depois de longos minutos de drenagem, o que restava era um espaço profundo, quase surreal, revelando a dimensão que aquela formação havia tomado. O impacto visual deixou todos por alguns instantes sem reação, como se o cérebro precisasse de tempo para processar o que os olhos viam. E foi nesse silêncio que todos perceberam que estavam diante de um caso que marcaria suas memórias para sempre. Naquele dia, o consultório parecia carregar uma energia diferente, como se todos pressentissem que estavam prestes a presenciar algo fora do comum. O paciente, com expressão cansada, revelou que carregava aquela bolha há anos, mas o medo de procurar ajuda havia feito com que a situação chegasse a um ponto insustentável. O médico, ao examinar, percebeu imediatamente a gravidade. A pele, tensionada ao extremo, pulsava sob a luz forte, denunciando a pressão interna absurda. A equipe se preparou em silêncio, cada um consciente da responsabilidade. O bisturi deslizou pela pele
E em questão de segundos, o inesperado aconteceu. Um fluxo intenso de líquido espesso começou a jorrar com força, preenchendo rapidamente recipientes. O som do escoamento ecoava pela sala e todos observavam incrédulos a quantidade interminável que saía. O choque era inevitável. Ninguém esperava tanto acúmulo dentro de uma única bolha. O médico mantinha o olhar fixo, coordenando cada etapa, enquanto enfermeiros corriam de um lado para o outro trocando materiais. O paciente, aliviado, disse que sentia como se estivesse respirando melhor, como se o corpo finalmente tivesse espaço de novo. A cena era impressionante não apenas pelo volume, mas pela sensação de libertação que se espalhava pelo ambiente. Quando a drenagem finalmente cessou, o que restava era uma cavidade impressionante que parecia impossível ter estado escondida sob a pele até então. O impacto visual deixou todos sem palavras. Um choque que transformava o procedimento em um daqueles episódios impossíveis de esquecer.